bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Francis Valadi, falo para vocês sobre política, tá bem? Política e notícias e informações do Brasil e do mundo, né? Do que está acontecendo em várias situações políticas e notícias polêmicas, né? Esse é o meu objetivo aqui. Vamos começar então, no último vídeo eu falei sobre a vitória do Trump, né? E como vocês sabem, isso vem escalonando e se tornando uma notícia ímpar em várias situações do mundo, né? E Brasil e Portugal, que é onde eu vivo, essa notícia ela tem acalorado muitas novidades, né? E trouxe muitas mudanças e o pessoal está assim bastante empolgado com a vitória do Trump, quer dizer, grande parte das pessoas, né? Porque tem uma outra parte que, apesar de ser menor, tem se esbravejado e até feito alguns vídeos cômicos sobre isso, né? Então vamos falar sobre isso, né? Sobre essas mudanças, sobre as tendências políticas, né? Sobre a postura dessas pessoas recentes assim, como o que acontece com Lula agora, depois que o Trump venceu, a postura que o Lula vai tomar, e essas decisões burocráticas e judiciais que tanto o Trump como o Musk vão peitar da justiça brasileira e o STF, né? A gente tem que falar disso. É o assunto mais esperado e polêmico do momento, né? Principalmente sobre o fato de que o Bolsonaro será convidado e obviamente ele vai querer ir à posse do Donald Trump em janeiro e estão fomentando esse convite, que ainda não foi formal, ainda não é uma coisa... não foi uma coisa ainda que veio à tona já como oficial, né? Mas provavelmente vai acontecer, principalmente porque o Eduardo Bolsonaro ele é amigo íntimo da família do Trump e provavelmente esse convite será feito de uma forma oficializada. E tá todo mundo comentando que provavelmente o Xandão vai negar o direito dele viajar para os Estados Unidos nessa posse do Donald Trump. Como se ele fosse fugir do Brasil e coisas assim, né? Coisas que um ex-presidente deveria ter impossibilitado de que isso acontecesse juridicamente com ele, mas foi o que aconteceu, né? Ele está sendo impedido de sair do Brasil. Já foram negados, acho que foram negados para ele 3 pedidos, se eu não me engano, e esse seria o 4º. Espero que isso não aconteça, porque se acontecer vai ser ruim para o Brasil, vai ser ruim para Bolsonaro e vai ser péssimo para o Alexandre de Moraes. Esse aí, se ele tomar realmente essa postura, ele sabe que ele vai ter que arcar com essa decisão dele, né? Apesar da lei e da justiça estarem do lado do Alexandre de Moraes nesse momento, não porque a decisão que ele já tomou antecipada, anterior a isso, né? O fato dele ter cassado o passaporte do Bolsonaro faz parte da lei brasileira, né? Só para impedir que a pessoa, enquanto esteja em julgamento, saia do país, que é uma coisa até que é fácil de entender, né? Perante a lei, isso é normal. Mas é uma balança desequilibrada quando temos outros culpados e caçados e pessoas que receberam até 400 anos de cadeia sendo liberadas, enquanto um ex-presidente do Brasil está tendo uma cassação política descarada, né? Essa equiparação e, infelizmente, é o que acontece. Espero que isso não aconteça, né? Espero que o Xandão
tenha consciência que se ele fizer isso, ele vai estar comprando uma briga com o Trump de uma forma até, vamos dizer assim, esperada pelas pessoas de direita, porque isso abriria uma porta de cassação direta do Donald Trump e do Elon Musk contra o Supremo brasileiro, né? Porque se tem uma coisa que irrita essas pessoas, principalmente esses americanos, são decisões de cassação política, né? Você cercear alguém porque ela tem uma punição severa de lei, né? Por exemplo, um criminoso de verdade, matou alguém, roubou, né? Que é o caso do Lula, por exemplo, que roubou milhões. Isso sim dá um peso judicial, né? Agora, quando é uma exposição e uma cassação política, que é um deboche com a moralidade, é o caso que o Xandão está fazendo com o Bolsonaro, que é muito óbvio, né? Porque o Bolsonaro ele não fez crime nenhum, né? E está sendo cassado politicamente, impedido politicamente, né? E para o Donald Trump, isso é uma coisa que não se justifica, né? E ele, o próprio Donald Trump, teve essa mesma perseguição política nos Estados Unidos. Então ele está safo disso. Ele sabe como lidar com isso. Sabe muito bem como lidar com isso, porque ele atropelou todo mundo e foi o presidente mais bem votado da história recente norte-americana. Isso é só um cutucãozinho para que o Xandão fique esperto com essa decisão, né? Pode dar ruim. Vamos aqui abrir então a próxima janela para dar aquela notícia esperta para vocês. Antes dessa notícia, a próxima notícia, quero falar aqui dos meus livros, aqui no QR Code. Entre aí aponte a câmera aqui no QR Code, e esse QR Code, vocês vão ser direcionados para uma página da Amazon, que é a minha página, onde tem meus livros à venda, e espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem dos meus livros, são temas variados, procurem lá, e tem romances, tem política, tem história, tem muita coisa bacana para vocês conhecerem ali na minha página da Amazon, tá bem? Depois eu volto a falar disso no final do vídeo, como sempre, né? Tem aqui o meu X, que é essa página aqui, ó, meu nome, Francis Valade, @FrancisValade, procura lá no X, que vocês vão me encontrar, minha página, tem textos, eu fico toda hora lá falando, quiser conversar comigo, tô lá, podem entrar e mandar mensagem, tô lá para ajudar as pessoas. Aqui do lado de cá, meu PayPal, para quem puder me ajudar com qualquer quantia financeira para eu poder continuar aqui mostrando a minha cara linda para vocês, tá bem? Aqui em cima é meu nome, Francis Valade, do Elo, tá bem? Então vamos à frente com essa história aqui. Vou mudar de cena. Aqui tá a próxima cena. Vista Oeste. Uma onda de populismo autoritário se levanta no mundo, diz Fachin em evento no STF. Uma onda de populismo autoritário se levanta no mundo. Populismo autoritário. Eu acho que ele não tem olhado para o próprio rabo dele, né? Porque populismo autoritário, do que ele está falando aí? Ele está falando das pessoas que estão lutando contra a ideologia que ele defende. E para eles isso é uma distorção da sociedade e virou populismo autoritário, né? O que o Milley está fazendo, o que o Trump está fazendo, o que o Bukele fez, para eles é um populismo autoritário.
é o fascismo autoritário, né? Nunca é um socialismo autoritário, nunca é um comunista autoritário. É sempre nós, da direita, que somos autoritários. E ele não olha para o próprio rabo, né? Não consegue perceber que tudo que ele fez, a soltura do Lula, né? As decisões que os ministros brasileiros tiveram, que são completamente contra a Constituição brasileira, né? Esses que deveriam ser os guardiões da Constituição brasileira viraram o carrasco na Constituição, né? É uma coisa absurda. Então é só essa notícia aqui descarada desse ministro do STF, né, do Fachin, que ele está completamente, né? Vamos à próxima notícia aqui, do Nelson Paffi. Irão perder o visto, com certeza. E a moda vai propagando. Em Portugal, o André Ventura, partido Chega, quer tornar persona não grata o togado Gilmar. Como Gilmar vai reagir perdendo todo o patrimônio que possui em Portugal? Porque, para quem não sabe, o Gilmar Mendes, a segunda morada dele é aqui em Portugal, né? Aqui onde eu vivo. O Gilmarzão, ele é um verdadeiro magnata aqui também, né? Então, tá aqui, ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Vão preparando, que eles vão tirar o passaporte desses caras. E aqui, como disse aqui, né, aqui em Portugal, o André Ventura já disse que ele quer. O André Ventura, por enquanto, ele é apenas um deputado aqui, mas ele foi um dos mais bem votados nessa última eleição que teve. E provavelmente ele vai chegar a ministro ou a presidência aqui em breve, porque o André Ventura é um cara novo ainda, tá? E ele é um Milley da vida, ele é um Trump da vida. Então ele vai mexer com essas coisas, ele vai fazer mudanças assim que ele chegar no poder. Ele tem uma ideologia bem de apertar mesmo com esses caras, que ele quer tomar as rédeas do país, e ele está, a cada ano que passa, o André Ventura tem se tornado cada vez mais forte. Porque aqui em Portugal tem as pessoas vivem aqui num cerco socialista, né, e comunista, né? Como eu disse no vídeo passado, aqui a maioria dos partidos tem a foice e o martelo como símbolo. Então, o partido Chega é o único partido de direita séria, né? Direita mesmo, porque os outros são centro, né? Que nem como o primeiro-ministro atual agora, ele é de centro, né? E estamos aqui torcendo para que o Chega, o André Ventura, vença logo e acabe com esses caras o mais rápido possível, né? E dá um jeitinho no Mendes para nós. Bora lá. Olha, tá bem aqui. Esse é o André Ventura. André Ventura, se essas supostas celebridades forem pessoas de palavra, então podem ir embora, mas vão para os países que apoiam e não venham para cá. Fartos de esquerdalha estamos nós. Aqui é um texto escrito em linguagem portuguesa, né? Então tem uns atropelos aqui, tá? Mas da minha parte, ele escreveu perfeitamente. Mas tem um videozinho dele aqui que eu vou fazer com o maior prazer colocar o vídeo dele falando aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Chega. Deixa eu acionar aqui o áudio do vídeo para vocês. Tá aqui. Há uma série de celebridades que disseram que se o Donald Trump ganhasse as eleições, que se iam embora dos Estados Unidos. Acho que é o momento de o fazerem. Não venham, é para Portugal, que nós, celebridades e famosos escredalhadas, já cá temos muitos.
Por isso vão para outros países. Há muitos onde podem escolher Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Façam a vossa escolha. Mas vão, deixem-nos em paz. Essa foi pra arrebentar, cara. Ai, adoro o André Ventura, cara. Vocês têm que conhecer essa figura, ele é muito bom, muito bom. E é um cara de grande coração. Eu tenho uma ligação pessoal com ele também. Há um tempo atrás eu estava fazendo um concerto com a minha banda e a gente estava tocando ali nas docas aqui de Portugal, aqui em Lisboa. E ele passou com a equipe dele, assim, fez questão de cumprimentar todo mundo, cara simpático, é lógico, político, né? Mas fiquei de careta com a simpatia dele, muito legal. Aliás, os políticos aqui têm essa diferença, né? Apesar dos portugueses ainda terem um pouco de tratamento diferenciado para os políticos, né? Os políticos aqui também são meio magnatas, que já não deveriam ser pela história europeia, mas aqui em Portugal eles ainda são meio reis ainda, são bem tratados, têm privilégios acima da média, ganham salários absurdos, mas eles continuam pessoas humildes, assim. O nosso presidente aqui, o Marcelo, ele vai pra praia, cumprimenta todo mundo, sai na rua, sem medo, né? Como o Lula tem medo de sair até com segurança na rua. Aqui não, as pessoas são tranquilas nesse ponto, né? Mas tem alguns benefícios que já não deveriam ter. Mas é assim, vamos continuar aqui o nosso assunto, né? Mas foi divertido ouvir o André Ventura dizer que as pessoas famosas que estão fugindo do Trump e vindo para a Europa, como o Richard Gere, foi morar agora na Espanha, né? A Espanha é logo aqui, é colado com Portugal, para que eles não venham para Portugal, né? Como a Madonna fez. Não sei se vocês sabem dessa história. A Madonna veio viver em Portugal e os portugueses ficaram... No começo ficou todo mundo feliz. Nossa, a Madonna vivendo em Portugal, ela ficou aqui há algum tempo. E começou a dar uma de poderosa, né, fez algumas exigências, queria morar num palácio aqui, queria que o governo oferecesse para ela alguns benefícios e foi totalmente cortada. Ela quis gravar um vídeo aqui, num dos palácios antigos que nós temos aqui, que são vários, né? Se eu não me engano foi em Sintra isso. Ela quis entrar com um cavalo dentro de uma sala, que era um palácio, pá. E ela foi totalmente criticada, não conseguiu a liberação e foi atacada por isso pelos portugueses, né? Porque eles prezam muito pela cultura e pelas coisas que eles têm historicamente aqui, né? E a Madonna achou que ela ia chegar aqui, mas por que ela não foi fazer isso na Itália, que é o país de origem dela, né? Fosse lá pra Itália, pô. Por que veio pra Portugal? E o André Ventura tá dando esse coice aqui, né? Não venham pra cá, porque de esquerdistas já temos muitos aqui, né? Então, fujam de Portugal. Não venham para Portugal. É isso que ele quis dizer. Aí também, agora vamos falar de um outro assunto que eu acho problemático, polêmico para todos nós brasileiros. Esse assunto é um assunto que eu acho que o Ricardo Capelli ele falou aqui de uma forma bem clara do que acontece nesse assunto, né? Deixa eu ler a matéria. Não pode. Sobre a Amazônia brasileira, quem pode e deve decidir são os brasileiros. Sobretudo, os 30 milhões compatriotas que moram na região. Chega de ONGs estrangeiras passando pela região. Chega de países estrangeiros tentando agredir a soberania do Brasil. Bom, ficou claro aqui que ele está falando da Amazônia, né? Por quê? A Cristina Taubira, ex-ministra francesa, disse. Eu não vou ler a matéria toda aqui porque está um pouco ruim de ler aqui, mas o mundo inteiro pode decidir sobre o papel da Amazônia. Não pode. Não pode não. O Brasil é um país grande e soberano.
tudo que é feito no Brasil pertence ao Brasil. Aquilo lá é só vegetação. Vocês não têm direito algum. Nenhum outro país e nenhuma outra pessoa fora do Brasil tem direito algum sobre a Amazônia. A Amazonas pertence aos brasileiros, é território brasileiro. Se tem planta, se não tem planta, se é deserto ou não, foda-se vocês. Isso aqui não pertence a vocês. Espero que tenha ficado claro. É território brasileiro. Se vocês querem ar, plantem no teu quintal. Derrubem os prédios aí que vocês construíram aí na França e plantem árvores. Não se metam com os brasileiros. Não se metam com o Amazonas. Amazonas é do Brasil. Não pertence a mais nenhum outro país no mundo. Nós somos um povo simples, um povo íntegro. E apesar da nossa política ser um estrondo de ruim, nós temos coração e temos muita valentia. Não se metam com os brasileiros. Não se metam com o Amazonas. Isso é um recado para todos os europeus e todas as pessoas do mundo. Não se metam com o Brasil, cara. Amazonas é do Brasil, é território brasileiro. Esse papinho aí de que todo mundo deveria tomar conta do Brasil é porque vocês sabem da riqueza que tem embaixo daquelas árvores, né? Esse papinho de que aquilo é o pulmão do mundo, é o pulmão do mundo, sim. Né? Acho que falta um pouco de estudo para vocês saberem que aquele oxigênio que está ali, ele não dá nem para a própria região. Se vocês sabem, né? Qualquer pessoa que tem um QI acima da média aí, qualquer pessoa que é culta, sabe que as plantas, elas respiram. Elas soltam oxigênio durante a noite, aliás, durante o dia, e respiram ele de volta durante a noite. Quer dizer, a própria floresta, ela consome quase todo o oxigênio que ela produz. Esse papinho aí de que o mundo, o Amazonas é o pulmão do mundo, é uma mentira deslavada. Procurem, vão estudar. Vocês têm que saber que o pulmão do mundo é o nosso oceano. O oxigênio que nós temos no nosso planeta não vem do Amazonas. O oxigênio que nós temos no nosso planeta vem dos plânticos, dessas minúsculas plantas subaquáticas que ficam ali no fundo do oceano. É elas que produzem o oxigênio que todo o ser humano respira. É óbvio que a Amazônia, ela tem um potencial ecológico muito grande, né? Um território gigantesco que pertence ao Brasil. Não venham com essa. Esse papinho que o mundo inteiro pode decidir sobre o papel da Amazônia não. Obrigado. O Brasil é soberano sobre essa região. E não se metam com os brasileiros. Vocês não sabem a loucura que o Brasil pode virar. Enfim, é isso, né? Ministra Cristiane Taubira, vai cuidar da cozinha da sua casa. Vamos lá. Tem aqui um outro texto, que esse texto foi eu próprio que escrevi. Tá no meu X, no meu canal do X. Para quem quiser entrar, não se esqueça, meu nome é @FrancisValade, que está aqui. Pera lá, deixa eu voltar aqui na cena 1. Tá aqui nesse lugar aqui, ó. Francis Valade. Tá aqui, ó. Entrem lá no meu X, na minha página. E vamos aqui. Esse texto é sobre o Nicolas Ferreira, tá? Deixa eu abrir o texto na íntegra aqui. É um texto curto que eu fiz para defender o que está acontecendo com o Nicolas. Estão tentando queimar o Nicolas Ferreira sem motivo algum. E isso
revela algo perturbador entre os próprios bolsonaristas. Até outro dia, Nicolas era idolatrado por todos. Agora, por ser verdadeiro e ter uma opinião própria, algo que deveria render ainda mais respeito, a direita bolsonarista parece ter decidido minar suas postagens e comentários, como se uma ordem tivesse vindo diretamente de Carlos Bolsonaro para calá-lo. Preste atenção. Nicolas já disse, alto e claro, que deve tudo a Bolsonaro, e agora agem como se ele fosse um traidor por pensar de forma independente. Nicolas está ligado ao futuro do conservadorismo no Brasil. Quando Bolsonaro for apenas uma lembrança, Nicolas será a bola da vez. Vai ser interessante ver todos aqueles que hoje criticam a sua personalidade forte voltarem atrás para apoiá-lo. Porque as pessoas estão criticando o Nicolas por ele criticar o Bolsonaro. Não faz o menor sentido, né? E sobre Marçal, parem. Por que eu estou falando do Marçal aqui? Porque estão criticando o Nicolas por ele ter apoiado o Marçal a ser candidato, o Marçal na candidatura dele para ser prefeito de São Paulo. E aí acharam que o Nicolas não devia ter feito isso porque ele peitou a indicação do próprio Bolsonaro, que indicou o Nunes, aquele banana, para o cargo. E o Nicolas falou, não, eu não vou concordar. O Nicolas tem opinião, ele é um homem que tem opinião forte. Então peitou a opinião do próprio Bolsonaro e as pessoas viraram a cara pro Nicolas. É muito injusto isso que fizeram com ele. E estão falando que ele é um traidor, né? Que já estão comparando ele com a Joyce Haussmann, com outras pessoas que viraram as costas pro Bolsonaro. Não foi isso que o Nicolas fez, tá? Fique bem claro. Deixa eu ler aqui o resto do texto. Sobre Marçal, parem de pintar o cara como um monstro. Nicolas tem toda a razão em fazer suas próprias escolhas políticas e em apoiar quem acredita ser coerente. Isso não é traição, é maturidade política. Os dados ainda estão rolando. O jogo está longe de acabar. Não crucifiquem Nicolas e nem Marçal, que são novas vozes e representam o conservadorismo de forma autêntica. E mais, quando Bolsonaro declara que é do Centrão, tudo bem para vocês, né? Nenhuma crítica, nenhum questionamento. Ele pode tudo, até abraçar o Centrão, sem que ninguém pisque. Falta coerência e justiça nesse julgamento. É isso que eu disse aqui, fiz até uma artezinha aqui bonita do Nicolas sobre ataques. E era isso. Nesse texto aqui, era isso que eu queria dizer, né? Então parem com essa porcaria de atacar o Nicolas, cara. O Nicolas é um cara centrado, um homem, um menino íntegro, que defende a causas que vocês deveriam respeitar também, né? Pensem da seguinte forma, o Nicolas ele não está peitando o Bolsonaro e querendo derrubar o Bolsonaro, gente. Eles são divergências políticas, o que é normal, né? Como eu disse no próprio texto, o fato do Bolsonaro dizer que ele é do centro não incomoda vocês? Por que vocês não atacam o Bolsonaro nessa decisão dele, né? Ele está de beijinhos com o Kassab. E vocês estão quietos. Quer dizer, o Nicolas não pode dizer absolutamente nada. Ele tem que beijar as mãos do Bolsonaro e mesmo que ele esteja errado. Isso me faz lembrar, sabe aquela época onde o papado e aqueles filmes onde os padres queimavam as pessoas na fogueira? Se não beijassem os anéis deles?
É isso que me faz lembrar essa passagem de vocês aí, caçando o Nicholas. Tem um outro texto aqui que eu fiz. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Um outro texto que eu fiz falando. Eu falei um pouco disso no último vídeo, mas falando sobre a decisão e o combate que o Trump vai fazer sobre gênero nos Estados Unidos. E eu fiz aqui um pequeno texto sobre isso também. Deixa eu ver se o texto é muito longo. Não, é um pequeno texto. Então vamos lá. A postura firme de Trump ao propor restrições contra cirurgias de mudança de sexo nos 50 estados pode estar ligada ao contexto pessoal que envolve um dos seus aliados mais poderosos, Elon Musk. Musk, que já falou publicamente sobre o impacto negativo da chamada agenda woke na sociedade, vive uma situação delicada e pessoal sobre o próprio filho. Se tornou uma pessoa transgênero e Musk tem expressado em diversas ocasiões a frustração como o considera uma ideologia radical e que teria influenciado essa decisão. Para Musk, essa questão não é apenas um debate político, mas algo que o atinge no nível mais profundo. A relação com seu filho, sua visão sobre a influência dessa agenda é tão séria que ele prometeu fazer tudo ao seu alcance para combater o que vê como uma interferência indevida na vida dos jovens e na relação entre pais e filhos. Com essa promessa, não é surpresa que Trump e Musk compartilhem a mesma postura, rígida, contra procedimentos de transição para menores, enxergando-os como perigosos e irreversíveis. Assim, a aliança entre Musk e Trump nessa questão vai além da política e reflete uma luta pessoal e ideológica contra essa agenda, que na visão deles tem causado danos reais. Trump, a propor essa restrição, ecoa um compromisso que Musk assumiu: o de lutar contra qualquer ideologia que, segundo ele, desrespeite o direito das famílias e coloque em risco a integridade das próximas gerações. É isso, né? O texto quer dizer que eu fiz foi esse. É só uma retratação do que eu li, do que eu vi e do que o Musk tem dito sobre isso, né? E o caso pessoal dele, que é a história do filho dele, que de menino passou a ser menina e enfrenta o pai, enfrenta o Musk de frente. E até agora que o Trump ganhou, veio a público dizer que ele vai deixar os Estados Unidos porque ele não suporta nem ouvir falar do Trump. É esse que é o filho do Elon Musk. Agora vocês imaginam um pai... o Musk já disse isso, né, nos vídeos, nas entrevistas que ele deu, que o filho dele é como se tivesse morrido para ele. É muito triste, né? E não é uma opção dele, foi o filho que disse isso, tá? Ele tentou de todas as formas contornar isso e não conseguiu. Então eu fiz aqui essa imagem, que é gerada por IA, que é o rapaz se olhando e se vendo aqui no espelho como uma mulher, né? Então isso é um problema, uma distorção psicológica que tem que ser acompanhada e, né, é grave, né? Então esse é um assunto que exige muita discussão ainda e eu acho que concordo com eles num ponto de que jovens não podem sofrer essa cirurgia antes dos 18 anos de forma alguma. Pelo menos isso, né? Espero que vocês aí concordem com a minha opinião. E com a deles também. Porque isso é uma coisa que apenas uma pessoa madura pode decidir por ela própria.
Dizer que um jovem de 14, de 12 anos já tem a cabeça para decidir se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, é muito abuso, é muito grave. A pessoa não pode votar, mas ela pode mudar de sexo. Pensem nisso, como é grave, né? Aí tem um outro texto aqui, deixa eu ver se também é um texto curto, dá tempo de ler, vai ser a última coisa que eu vou ler. Então vamos lá. A Constituição Brasileira de 1988 é mais do que apenas um conjunto de leis. Ela é o pilar sobre o qual nossa democracia se sustenta e o verdadeiro livro de cabeceira que todos os brasileiros deveriam conhecer. Esse documento, que muitos chamam de Constituição Cidadã, representa a nossa luta pela liberdade, justiça e dignidade após um longo período de repressão. Ele define nossos direitos e deveres, estabelece as bases para uma sociedade justa e para o equilíbrio entre os poderes. É nosso dever como cidadãos conhecer cada um dos princípios e valores que estão escritos nesse livro. A Constituição é nossa defesa contra abusos e nossa guia para uma convivência baseada no respeito mútuo. Cada brasileiro tem a obrigação de entender e valorizar o que está ali escrito. Porque é através do respeito às leis que garantimos um país mais justo e harmonioso. Conhecer e respeitar a Constituição é um ato de cidadania que demonstra compromisso com o bem comum. É um sinal de amor ao Brasil e de respeito ao próximo. Imagine a beleza de uma sociedade onde cada pessoa tem clareza de seus direitos, mas também compreende seus deveres e limites, agindo de forma consciente e responsável. Esse é o ideal para a Constituição nos inspira. Deixa eu ler de novo essa parte. Esse é o ideal que a Constituição nos inspira a alcançar. Tá? Para quem deseja conhecer a Constituição integralmente, você pode acessá-la no link oficial do Planalto. Eu deixei o link aqui para quem quiser. Vocês podem entrar aqui no Planalto, no .gov.br, que tem lá a Constituição para quem quiser baixar. Mas se vocês tiverem dificuldade de encontrar, na minha página aqui do X, tem essa postagem que eu fiz. É só procurar essa imagem aqui na minha página que vocês vão encontrar o link aqui nessa matéria que eu coloquei, tá bem? Tem mais um artigo aqui, mas eu acho que já passei do tempo. Vou deixar isso aqui para falar no próximo, que é a origem do caos. Que eu falo aqui sobre os Anunnaki, né? Que são dois irmãos que são a base de tudo que é o Enki e o Enlil, contando sobre... Eu falo nesse texto, vou só falar superficialmente, porque eu vou deixar para fazer esse comentário sobre esse assunto aqui, do Enki e do Enlil, no próximo, tá? Na realidade, eles que são o culpado de tudo que a gente conhece de brigas e rivalidades de nações, né? Eles são deuses sumérios, né, que vieram de um outro planeta para habitar a Terra. Quem quiser saber sobre isso, eu vou sair aqui dessa página e voltar para a minha. Vocês podem entrar no meu canal. Isso não é a minha página do X, é o meu canal no YouTube, chamado Holograma Histórico. Holograma com H, Holograma Histórico, tá bem? Procurem lá no YouTube, que nesse meu canal eu conto com detalhes essa vinda e essa história suméria sobre esses deuses Anunnaki. Eu gosto muito dessa história e já disse isso no outro vídeo e vou dizer novamente. Vocês têm que conhecer essa história porque ela é a base da nossa história primordial. Para quem conhece um pouquinho de história sabe que
Antes da história de Jesus, e, né, aquela história que nós temos agora 2024 anos, antes disso, o mundo já existia. Né? E a história, as primeiras histórias registradas na história recente, nessa história da humanidade, da onde se tem conhecimento, as primeiras coisas que foram encontradas são da Babilônia, dos Sumérios. E eles encontraram uma biblioteca que estava totalmente coberta, a biblioteca do primeiro rei babilônico, que era o Assurbanipal. Foi encontrado lá, encontraram mais de 25 mil tabuletas, que são pequenas tabuletas de argila. E elas foram salvas de deterioração, de perder a essência delas pelo tempo. E elas ficaram salvas ali, enquanto elas estavam encobertas por terra e areia. Quando fizeram essa descoberta, foi um achado incrível, só que tiveram um problema muito grave para a época, que foi conseguir traduzir essas tabuletas, que demorou mais de 100 anos para começarem a entender o que estava escrito nelas, porque a escrita que tem nessas tabuletas são escritas cuneiforme, e elas são muito difíceis de ser traduzidas. Demorou muito tempo, né? Praticamente foi o nosso queridíssimo Zeharia Sitchin que traduziu e interpretou os livros finais, que é a história que eu conto nesse meu canal, chamado Holograma Histórico. Para quem quiser conhecer, procurem, entrem lá. São vários vídeos, conta a história total da história dos Anunnaki, e vale a pena. Vale a pena conhecer essa história, porque tem, para quem gosta de política, tem praticamente obrigação de conhecer essa história, e também para quem tem um cunho religioso, porque a religião que nós conhecemos, ela foi embasada 100% nessa cultura suméria. Quando você começa a ler os livros, todas as ligações bíblicas, principalmente do Velho Testamento, fazem sentido automaticamente. E vocês vão sentir uma ligação profunda com a história bíblica, com o que está escrito nessas tabuletas que foram encontradas há quase 6.000 anos antes de Cristo. Tá? Só para vocês entenderem o quanto isso é sério. E é isso, né, pessoal? Eu vou deixar para falar sobre os Anunnaki, então, no próximo vídeo, contar um pouquinho dessa história política desses dois irmãos, e trazer mais novidades no próximo vídeo, contando para vocês as polêmicas do nosso querido Lula. Espero que o Lula tenha consciência da gravidade que ele está se metendo, do quanto a população brasileira tem sofrido e quanto está difícil viver no Brasil. As coisas estão insuportavelmente caras, e não tem mais como apertar a população brasileira para pagar o luxo dos nossos ministros e políticos, enquanto eles roubam, né, descaradamente. É muita ingratidão com a população brasileira, os juros onde estão, o dólar onde está, né? E o nosso presidente não toma nenhuma atitude sensata, deixou o Brasil na mão economicamente do Haddad, que é um desperdício, né? Mas enfim, tem muita coisa para ser dita no próximo vídeo. Tá bem, pessoal? Então, meu nome é Francis Valad, fiquem com Deus aí. Esse vídeo fica por aqui. Meus vídeos são longos, a maioria deles tem a média de 1 hora. São muitos assuntos, muitas abordagens, mas eu prefiro fazer um vídeo longo, como os meus vídeos no meu canal Holograma Histórico também são longos. Vocês podem voltar, se não der tempo de ver o vídeo todo, voltem, né? Os vídeos vão ficar aqui, eles não vão fugir não, né? Então, como eu não conto só notícias momentâneas,
que é isso que eu estou tentando evitar. Eu não quero trazer para vocês fatos diários, né? Só fatos diários. Se for um fato diário importante, vocês vão ver aqui. Se for fofoquinha, a Janja comprou um vestido vermelho, eu não vou falar sobre isso, gente. Isso aí é fofoca, né? Isso aí não me interessa. E também tem algumas coisas que são irrelevantes, né? Quando uma notícia é relevante de verdade, eu faço questão de trazer aqui para vocês, porque elas são atemporais, né? Quando uma notícia é importante, você pode ver hoje, pode ver amanhã, pode ver daqui uma semana, daqui um mês, porque ela tem peso. Se a notícia for de calibre ruim, né, amanhã ela já não tem importância. Então, para vocês, isso não é importante, né? E tem muita gente já fazendo isso, né? Tem muitos canais no YouTube que trazem notícia a cada 5 minutos, né? Tem gente fazendo 5, 6 vídeos por dia. Haja assunto, né? Então os caras trazem qualquer coisa, né? Que fulano falou tal coisa, tá aqui já o cara fazendo um vídeo falando exatamente o que o cara falou. Então eu não quero concorrer com essas pessoas, por enquanto, pelo menos, né? E meus vídeos são longos por esse motivo, para vocês terem tempo de voltarem aqui e fortalecer o conhecimento, né? Meu objetivo é esse, trazer para vocês algum tipo de conhecimento que vocês ainda estão a descobrir, né? Sou uma pessoa nova no YouTube, eu tenho outros canais, mas assim, onde eu mostro a minha cara, agora, é recente. Então eu estou me habituando a falar com o microfone aqui na minha frente, a olhar para a câmera, que eu também não tinha esse hábito, né? Então são muitas novidades, estou me descobrindo ainda e estou aberto a opiniões, a críticas. Eu tento ser mais tolerante, não desço a porrada em qualquer um só porque me critica. Estou aberto às opiniões, podem entrar aqui, deixar um comentário nos vídeos, qualquer vídeo, que eu leio tudo que as pessoas comentam, tento responder todos. Quando eu acho uma resposta, assim, um comentário que me fez mal, assim, de ler, são poucos, tá? Eu mesmo assim respondo, eu tento responder a todos. Então fica assim, tá bem, pessoal? Vou só comentar mais uma vez aqui com vocês. Então, o meu canal aqui no QR Code, entra lá para vocês conhecerem meus livros. Esses livros aqui de baixo, esses que são preto e branco aqui embaixo, são meus 2 livros sobre os Anunnaki, que eu acabei de falar para vocês aqui. Para quem não quiser ler ver os vídeos, podem comprar o livro também, que os livros estão aqui. Aqui embaixo está a minha página do X. Aqui o meu PayPal para quem puder colaborar comigo. Pode ser qualquer valor. Eu não uso Pix. Falo isso nos... Eu vou tentar criar uma nova conta no Brasil para mim poder ter um Pix. Eu vou reativar minha conta. Acho que eu tinha minha última conta no Brasil foi uma conta acho que na Caixa Econômica, não sei, alguma coisa assim. Vou procurar ver se eu reativo a minha conta só para mim poder ter um Pix. Porque eu não consigo, né? Minha conta no Brasil, já estou aqui quase 20 anos, então minha conta foi desativada por falta de uso mesmo. Não sei se isso acontece, preciso ver como que tá. Mas por enquanto eu não tenho Pix. Então tá aqui meu PayPal para quem puder colaborar. O PayPal ele é igual ao Pix, né? É só você colocar esse e-mail que está aqui, que é meu e-mail pessoal, francisvalade@hotmail.com. E deixem lá aquela fortuna aqui para o menino poder se manter nativa aqui para vocês, tá bem? Aqui em cima é meu nome inteiro, Francis Vale, do Elo, que eu ainda vou falar sobre o Elo para vocês, que é a minha ideologia política. Tá? Vou escrever sobre isso também, pretendo escrever um livro falando sobre o Elo. Mas como eu disse no vídeo passado, a minha ideologia política ela é idêntica à ideologia do Milley. E que é uma ideologia libertária e felizmente para mim o Milley já implementou isso na Argentina, então estou meio peneirando as coisas que ele está fazendo ali e também estou colhendo novas informações, tipo, gosto muito das vertentes do Bukele e agora com Trump, então estou moldando essas ideologias ainda e transformar isso num livro, né?
Por enquanto, são só anotações, rascunhos, algumas postagens que eu tenho nessa minha página aqui no X, né? Para vocês poderem ir acompanhando algumas coisas que eu já escrevi. Eu deletei muita coisa, tá, gente? Que eu tinha feito muitas críticas ao STF e eu deletei. Escrevi muita coisa sobre isso, mas eu tirei porque eu não quero causar assim alvoroço nenhum. A minha ideia é política, mas ela é uma ideia que está sendo construída e estou aberto a opiniões sobre isso também, ok? Então ficando por aqui nesse vídeo longo, como sempre. Meu nome é Francis Valade e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Fui! Até mais!